Marcos Couto, 5 da tarde. Ocorre o seguinte. Prometi hoje de manhã e vamos cumprir agora. Todos os estados, não foi apenas Sergipe, todos os estados cobraram indevidamente, principalmente nos últimos 5 anos, na conta da energia elétrica. Se foi indevida, é porque cobrou o que não devia. E esses estados, incluindo o estado de Sergipe, vão ter que devolver tudo que cobraram nos últimos 5 anos. Marcos Couto, 5 da tarde, mais 1 minuto. O povo quer saber como receber esse dinheiro. Boa tarde. 5 da tarde e 1 minuto, Gilmar. Boa tarde para você e a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. E é sobre esse assunto, Gilmar, queremos falar com o renomado advogado tributarista, Dr. Marcos Lima, que faz parte de um conceituado escritório de advogados aqui no bairro Coroa do Meio. Dr. Marcos, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite para tirar essas dúvidas das pessoas que acompanham a TV Atalaia e a TV dos Sergipanos. O senhor tem acompanhado a situação, o que pode orientar a sociedade neste momento? A nossa orientação, primeiro eu vou fazer um rápido prólogo, né? Existem decisões judiciais do Superior Tribunal de Justiça dizendo que essas tarifas, né, que são preços públicos, é incluída na base de cálculo para se calcular o ICMS que a sociedade paga, são indevidas. Tem também decisão dizendo que não, que pode incluir na base de cálculo. A nossa opinião, como especialista, é que quem se achar lesado, o polo passivo é o Estado, ou seja, tem que cobrar do Estado. Se faz isso por 2 vias, administrativamente requerendo ao órgão arrecadador do Estado, que é a Secretaria da Fazenda. Ou então com ação judicial no Poder Judiciário do Estado de Sergipe, porque, repito, o polo passivo nessas ações é o Estado de Sergipe. Agora, uma pergunta que não quer calar. E como é que a pessoa sabe que foi lesada, ou seja, pagou a mais, ou seja, o Estado cobrou ICMS? Aí tem que procurar especialistas, que vai fazer os cálculos, né? E que vai compor, provavelmente, se a pessoa desejar, é uma ação judicial, né? Claro que tem que ser fundamentada, com comprovações, com jurisprudências, com argumentações doutrinárias, porque ICMS é um tributo, como todos previstos na Constituição, no particular é um imposto estadual, sobre as operações de circulação. Nem tudo pode compor a base de cálculo do ICMS. E no nosso entender, o caminho é esse aí, no nosso não, de qualquer especialista ou um leigo mais atento. O caminho é a via administrativa, que provavelmente não vai funcionar, porque governo nenhum, acho que do mundo, quer devolver dinheiro, só devolve através de um constrangimento judicial. Então, o caminho são ações judiciais. Doutor Marcos, me permita. Gilmar, doutor Marcos Lima, à sua inteira disposição. Boa tarde, doutor Marcos. A própria assessoria da Energisa já confirma que realmente o Estado cobrou, através das contas de energia, indevidamente. Por ser direito público, naturalmente a prescrição é antes de 5 anos, ou seja, o Estado terá que devolver os últimos 5 anos cobrados. E aí, vamos colocar as coisas de forma assim bem claras. Quem for cobrar, o usuário, terá que mostrar as contas que pagou, cópia das contas que pagou, cópia das contas que pagou. E terá que ir à justiça, porque, como o senhor bem disse, administrativamente não vai levar a nada, porque o Estado não vai devolver de graça, nem vai devolver espontaneamente. E essas cobranças podem ou devem ocorrer a partir de quando? Olha, o mais breve possível, por causa desse instituto jurídico que o senhor falou, a prescrição, né? Que os créditos tributários compostos de 5 anos para trás, eles são incobráveis, né? porque a prescrição é de, como o senhor citou, de 5 anos. Então,
Quanto mais rápido for, mais estará resguardado. Porque na hora que entrar na justiça, suspende-se, vamos dizer, a extinção, né, do direito da pessoa, vamos dizer, ter de volta o que lhe é devido, o que lhe é de direito. Eu pergunto também o seguinte, a pessoa que vive em casa que não lhe é própria, casa de aluguel, ou seja, o nome que vem na conta da energia é o nome do proprietário, é o nome da proprietária. Quem tem direito, então, a esse recebimento é o proprietário ou é quem estava pagando aluguel? Essa é uma discussão boa. Se quem pagou a conta de energia foi o inquilino, ele vai trazer as contas de energia e o contrato de locação. Então, isso é uma visão óbvia até. Quem está pagando o aluguel, tem um contrato, e não mudou, que pode, quem paga aluguel, quem aluga um imóvel, mudar o nome ou mudar o nome na conta para o seu próprio nome, o nome do inquilino. Mas a maioria não faz. Então, vai anexar um contrato de aluguel e as contas devidas com as comprovações que pagou, obviamente, né? A pergunta de um telespectador aqui via WhatsApp no 999191008. Gilmar, eu não tenho condição de constituir um advogado. Posso recorrer à Defensoria Pública? Pode sim, claro. A Defensoria Pública é um instituto constitucional de advogados, de ilustres colegas advogados, para defender os interesses da sociedade e não os interesses do Estado organizado. Quem defende os interesses do Estado organizado são os procuradores do Estado. Então, o defensor público pode sim atender qualquer cidadão, tem até o dever constitucional de atender qualquer cidadão com esse tipo de demanda. Olha, nós estamos conversando aqui com o doutor Marcos Correia Lima, tributarista, exatamente sobre decisões judiciais que já dizem que todos os estados, incluindo o estado de Sergipe, nosso estado, Sergipe vai ter que devolver o que cobrou nos últimos 5 anos indevidamente nas contas de energia elétrica. A dívida não é da Energisa, a culpa não é da Energisa. A cobrança feita exatamente via talão de energia, mas em torno do título que é do ICMS, ou a título de ICMS, ou seja, com devolução para o Estado. O Estado vai ter que devolver exatamente o que cobrou indevidamente. Se o Estado diz que está quebrado, eu quero ver onde é que ele vai arranjar dinheiro. Mas está aqui a pergunta, outra pergunta, doutor Marcos, é a seguinte. Gilmar, eu tenho minha casa. Quero saber exatamente o que é que eu devo fazer, você já falou sobre o assunto, mas é bom esclarecer mais, o que é que eu devo fazer para ter esse dinheiro de volta? O que deve fazer, nós vamos repetir, é isso que o senhor Gilmar Carvalho já provocou, né? No bom sentido falando, juridicamente falando. O caminho é a justiça, porque administrativamente, como dissemos, Estado nenhum, governo nenhum vai devolver dinheiro, né? Andam aí dizendo que crise, precisando de dinheiro. Agora, vai caber ao cidadão de per si entrar na via judicial. É o único caminho democrático, legal, constitucional e viável. Precisa, repetindo, fazendo dentro desta anamnese rápida, pegar as contas de energia dos últimos 5 anos, pago, como o senhor lembrou muito bem, se for proprietário do imóvel e as contas estiverem em seu nome, ótimo. Se for um imóvel alugado e as contas estiverem no nome do proprietário deste imóvel alugado, trazer o contrato, vamos dizer, que gerou essa relação jurídica proprietário-inquilino. E aí sim, se faz os cálculos e se entra com a demanda judicial.
pergunta aqui, quem faz uma telespectadora é a seguinte via WhatsApp 999191008. Gilmar, eu já não tenho mais essas contas guardadas, esses talões guardados. Eu perco então o direito de cobrar? Não, de forma nenhuma. Pode requerer na empresa distribuidora de energia elétrica, requerer administrativamente na própria empresa, né, faz um requerimentozinho, e solicita as contas referentes aos últimos 5 anos. Ou quem tiver e souber usar a internet, tentar pela internet, ver se tem acesso às contas que retroagem aos últimos 5 anos. Mas saída para isso existe. Eu acho que a empresa distribuidora, primeiro, não é lícito ela se negar a fornecer as contas pagas, não é? E se por acaso alguma distribuidora em qualquer parte do Brasil se negar, também cabe outro tipo de ação judicial para ela exibir tais documentos, ou seja, as contas de energia elétrica. Doutor Marcos, é claro que com os cuidados necessários, que eu não preciso nem dizer isso para o senhor, em razão do Estatuto da Ordem, Estatuto da OAB, mas a pergunta aqui agora é o seguinte: o valor que eu teria a receber, então, como restituição por parte do governo do Estado, compensa contratar um advogado? Não vai dizer quanto cobra. Olha, advogado existe para defender a sociedade. Advogado, promotor e juiz, não existe hierarquia, nessa composição constitucional, eles formam um tripé chamado justiça. Compensa porque se faz pode-se fazer, vamos dizer, ações, se acertar, firmar contratos em cima de uma taxa mínima, ou em cima de uma taxa mínima em um percentual, né, que a própria OAB estipula para cada lote de casos, né? Então, isso não é a grande dificuldade. E tem também, além dos escritórios, aqui nós somos um escritório que temos, assim, uma experiência tributária grande, como também, lembrando uma pergunta aí de um telespectador, o defensor público podem ser procurados e vão analisar e estudar e entrar com as devidas ações para aquelas pessoas que não possam de jeito ou não queiram pagar um advogado ou dar um percentual do que receber a um advogado, vai para a Defensoria Pública. Mas nós estamos aqui à disposição para orientar quem quer que seja, sem cobrar taxa nenhuma para isso. Agora, se cobra pelo trabalho devido, como qualquer profissão, né, constitucionalmente concebida. Doutor Marcos, uma última pergunta de minha parte, depois Marcos Couto pode continuar. Está aqui. Gilmar, gostaria de saber, eu moro na casa de minha sogra, só que quem paga a conta de energia elétrica sou eu, o genro. Gostaria de saber como é que eu devo proceder para ter esse dinheiro de volta do Estado. Isso são detalhes, né? Mas, por exemplo, se mora na casa da sogra, uma declaração da sogra, uma declaração formal, né, obviamente escrita, dizendo que quem paga nas contas é isso, ou então a própria sogra nomeia, vamos dizer, o genro, seu procurador para essa matéria, não é? Então, ou de uma forma ou de outra, se a sogra quiser, ele estará protegido. Se a sogra não quiser, ele vai ter que provar que ele foi quem pagou essas contas. Então, para isso existe a justiça, para isso existem os tribunais, para sanar as lides, né? As demandas, as contendas existentes na sociedade entre as pessoas e as empresas jurídicas ou entre as pessoas e o Estado, né? E também no direito internacional entre os Estados soberanos. Doutor Marcos, o senhor falou sobre defensoria, que pode atender a sociedade, mas, em especial, o senhor, como as pessoas devem procurar o senhor? Deixa eu repetir. Quando as pessoas quiserem tirar essas dúvidas, o senhor informou que estaria à disposição. Caso queiram procurar o senhor, como é que deve proceder? Procura no nosso escritório. Nós não podemos fazer propaganda, porque a lei, o Estatuto da Ordem, coíbe, não é? Mas,
se localiza fácil. Dizer o meu nome já é público notório. É Marcos Correia Lima, como o jornalista Gilmar Carvalho, e também bacharel em Direito, citou aí. E nós estamos sempre à disposição. Nós somos pessoas razoavelmente conhecidas, não tem dúvida. O nosso escritório conta com 8 advogados e estamos à disposição. Estamos à disposição de quem quiser, inclusive, uma orientação mais pessoal. Obrigado, doutor Marcos Lima. Marcos Couto, para o Cidade Alerta Sergipe. Gilmar. E eu já vou logo dizendo à vereadora Emília Correia, que já que ela é defensora, eu vou falar também sobre esse assunto daqui a pouquinho aqui no programa.